Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa nova série aqui da CS Pro. Hoje nós vamos trazer a solução AD Audit. Eu sou o Danilo Martins, analista de projetos aqui na CS Pro, e hoje eu estou aqui com o... Gabriel Nascimento, analista de projetos da CS Pro. Hoje nós vamos falar sobre auditoria no Active Directory, né? Vamos apresentar para vocês uma ferramenta poderosíssima chamada AD Audit. Ela faz parte de uma família, que é a família AD 360, e hoje, botando a mão na massa, eu e o Gabriel vamos apresentar para vocês como essa ferramenta pode ajudar no dia a dia, auxiliando não só na parte de auditoria, mas ela tem algumas funções que vão ajudar vocês também nos dias a dia, aquela análise de relatórios, ler, compreender e tomar ações que podem auxiliar durante ali, né, o momento de trabalho, durante a experiência de vocês com o AD. Então, antes de começar a falar na prática e mostrar a ferramenta, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e dar aquele joinha e acompanhar essa série para você aprender mais sobre as ferramentas da Manage Engine. Gabriel, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente para mostrar a ferramenta. Nesse começo de conversa, você poderia dar um briefing ali do que você, como você vê a ferramenta, um briefing sobre as ações que podem ser tomadas ali? Bom, primeiro, né, obrigado por me receber, tá? É um prazer estar aqui novamente, tá? Hoje nós vamos falar deste, que eu gosto de brincar, desse pequeno monstrinho que nós temos aqui, tá? O AD Audit. O famoso dedo duro. Exatamente, né? Quando nós olhamos para o nosso ambiente de Active Directory, tá? E principalmente, né, pegando aquele ponto que você disse no início, dela ser parte ali de uma console maior, né, o AD 360, o AD Audit, como o nome sugere, ele vai trabalhar com a auditoria do meu Active Directory. E aí, né, você, amigo de administrador de TI, que lembra de PowerShell, você sabe muito bem que não é fácil, não é simples e não é exato. Né? Obviamente, você consegue extrair um nível de informação sim, mas existe uma certa dificuldade quanto a isso. Né? E a auditoria do Active Directory, ela é muito necessária para que nós tenhamos, né, nós consigamos criar o que nós chamamos de consciência institucional. É você conseguir entender onde você, como TI, como Active Directory, né, onde essas informações estão inseridas, né, padrões de comportamento, né, e aí o AD Audit ele vai trabalhar exatamente com esse ponto. Né. Então, primeiro, o passo, né, eu acho que o grande diferencial vamos aposentar o PowerShell. Né, e, além disso, nós vamos conseguir aumentar muito o nosso nível, tá, de conhecimento do nosso parque. Muito bom, né, o seu brief inicial. Vamos mostrar na prática para o pessoal, né, ali que nós, como eu comentei agora, que às vezes para você fazer uma configuração, você precisa fazer um código em PowerShell, configurar 1 milhão de coisas. O Gabriel vai mostrar para a gente como que funciona essa auditoria aqui dentro do AD Audit. Perfeito. Bom, primeiro, né, é bom salientar que essa ferramenta é uma ferramenta on-premises, tá? Então eu vou instalá-la dentro da sua rede, tá bom? Precisa ser no domain controller? Não, na verdade é interessante que não seja, né, para nós não passarmos, né, a criar um ponto único de falha, tá? O primeiro apontamento dessa ferramenta, ele é realizado exatamente dentro dos domain controllers, ou seja, inicialmente o AD Audit ele vai olhar as ações, né, que são tomadas aqui e rebatem, né, que batem, deixam os eventos lá no meu próprio domain controller. E a estrutura que ela começa a aumentar, né, a possibilidade de conhecimento que nós vamos ter do nosso ambiente são exatamente, na verdade, né, as políticas, tá, as GPOs de criação de eventos específicos, tá. Hoje os domain controllers eles têm eventos, né, limitados até, né, pela própria lógica da Microsoft. Quando nós temos o AD Audit inserido nesse contexto, nós vamos criar mais eventos. Por quê? Eu preciso especificar, eu vou granular ainda mais o conhecimento, tá? Então, essa configuração é feita de maneira automática, tá? Obviamente, eu tenho a possibilidade de fazer isso manual também, mas automaticamente ela já vai criar esses GPOs com esses eventos específicos, tá? Então, vamos olhar o que a ferramenta, né, ela vai me permitir de visibilidade, tá? De novo, ferramenta de auditoria é uma ferramenta que vai, né, melhorar, né, aguçar a nossa percepção do ambiente, tá? Em dashboards, né, obviamente, né, é um dashboard, ele vai trazer para mim algumas informações, né, já pré-estabelecidas. Eu tenho um certo nível de customização disso aqui, tanto na visão gráfica quanto na visão de sumário, tá? Então, a depender da necessidade, né, do gosto
do nosso administrador, ele vai apresentar as informações de determinada maneira, tá? Então, aqui sempre fica a cargo, eu consigo ter um certo nível de customização aqui sem nenhum problema, tá? Esse daí é o primeiro contato que você tem com a ferramenta. Nas primeiras vezes que a pessoa começa a utilizar ali a ferramenta, claro, ele vai dar uma boa navegada, mas depois quando cria aquela intimidade com a É. console, às vezes só de entrar em dashboard você já tem informação precisa do que você quer ali e você só clica naquilo que você tem mais usado, vamos dizer assim, né, no Sim, dia a dia. exatamente. Você vai criar uma certa familiaridade, até porque o AD Audit, embora ele seja uma ferramenta da Management, que é uma fabricante, não é Microsoft, a questão é, o que ela está vendo? Ela está vendo Active Directory. Então, assim, quando nós entramos, por exemplo, na nossa aba de Active Directory, o que ele não vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar as informações do nosso Active Directory, tá? Só que aí entra, né, todo o ponto, né? Como nós conseguimos ver aqui, eu tenho uma infinidade de assuntos, né? Então, cabe a você, administrador. Beleza, você quer relatório? Ótimo. Mas qual que você quer? Então, eu quero, por exemplo, relatórios relacionados a login de usuário. E aí, sobre o assunto, eu tenho os relatórios específicos. Então, imagine você, aquele relatório PowerShell simples, que vem com duplicações, né? É uma canseira, já passei por isso, não é bacana. E hoje, é uma facilidade. Então, eu quero saber de falha de logon. Ótimo. Qual é o período, né? É uma janela específica, é um mês específico, eu quero saber das falhas de logon. Hoje eu tive, ótimo. Quais são as fontes, né? Então eu tenho aqui as informações. E aqui eu vou saber, né? Origem, qual usuário, por que falhou. A Aí tá falando. mensagem, né, ele mostra A aqui, mensagem de erro. Tá, ele falhou bad password, bad username. O bad username ele vai ser agrupado de acordo com aquele usuário, né, que foi tentado login, né? Então é muito interessante, né, nós termos esse tipo de informação e essa qualidade e quantidade de informações sobre esse comportamento. E todo relatório que é retirado aqui, qual que é o ponto interessante? Eu consigo extraí-lo, tá? Eu consigo, por exemplo, eu vi esse relatório, preciso retirá-lo, vou entregar isso para o meu chefe, por exemplo. Vou fazer essa exportação em PDF. Eu consigo, em CSV, ótimo. Eu quero agendar a entrega desse relatório, também consigo. Então, assim, a partir do momento que eu tenho a informação e a informação ela está muito tranquila de ser retirada, basta que eu desenhe, né, que eu coloque os parâmetros de acesso dessa informação, inclusive com colunas, retiro, coloco, né? E faço essa extração, esse agendamento, envio por e-mail. Até no ponto, assim, que de repente tem algum chefe, não só da área de TI, vamos supor, às vezes, uma área específica, que quer saber alguma informação de algum usuário ali do grupo dele, né? Os usuários são segregados e às vezes ele quer esse relatório na mesa dele para tirar uma informação ou outra, né, dos colaboradores em si. Você também consegue não só exportar, mas também existe a possibilidade de criar essa delegação para as pessoas estarem acessando a ferramenta no futuro. Sim, é muito interessante. Até um ponto que nós sempre batemos, né, quando nós vamos fazer implantação, treinamento, hoje, até pela estrutura do próprio Active Directory, quem tem acesso a esse tipo de informação é o próprio TI. Eu tenho que mexer com o PowerShell. Não é todo mundo que vai saber fazer isso, né? Inclusive, não é todo mundo dentro da própria TI. Com a entrada do AD Audit, ele me abre uma possibilidade onde esse acesso, por exemplo, a esses relatórios, ele fica muito mais democrático. Então, eu posso, por exemplo, entregar essa visibilidade, né, para o chefe do setor. Eu posso entregar para o RH. Por quê? Agora eu não tenho mais aquela necessidade daquele conhecimento hiper específico que poucas pessoas do TI teriam e ainda tem ali, né, as suas limitações. Agora eu tenho isso tudo em mãos, hiper mastigado, né? E aí eu posso, eu delego esses acessos. E o que é interessante? Você fazendo isso como TI, primeiro, você vai ter o controle do que você entrega em questão de visibilidade, né, para essas outras pessoas. Você vai fazer isso em forma de role, né, que são as funções. Mas você também vai, a partir do momento que você descentraliza esse acesso, você alivia o seu próprio trabalho. Porque você não precisa mais abrir um chamado pedindo uma informação X, ou chamado informação Y. Cara, o chefe do setor, o RH, toma, você consegue tirar informação. Né? Então, isso aqui já é um ponto muito interessante, isso é um ganho de produtividade. Né? Legal, Gabriel. Eu já vi que tem
centenas de relatórios. Se eu for ficar falando de cada relatório, se você for mostrar cada relatório, a gente não vai conseguir. Mais informações, nós podemos fazer uma demo específica para esses relatórios aqui, mostrar às vezes um relatório que você precisa, né? Mas, tá, tenho centenas de relatórios. Eu vou ficar lendo o relatório, o que a ferramenta vai me ajudar nisso? É aí que tá, né? É um ponto que eu sempre falo. Ter a informação e interpretar a informação são pontos muito diferentes. Principalmente quando eu estou falando de ambientes ou muito grandes ou que tem muita movimentação relacionada ali àquele relatório em específico. Então essa interpretação, ela é muito complexa, né? A depender do ambiente. E a Manage Engine, né, pensando nisso, ela nos entrega o Attack Surface Analyzer, tá? O que é o ponto? A ferramenta, ela já possui as informações. Então, ela vai trazer essas informações para você de uma maneira interpretada, né? Então, aqui nós vamos usar, né, o conceito de machine learning, né, para nós entregarmos exatamente pontos específicos de atenção para você, administrador, tá? Quando nós olhamos para threats, tá? Então ele vai conseguir direcionar em tipos de ameaças, né? E ações que ele identificou que podem de fato ser. É uma ferramenta de auditoria. A ferramenta de auditoria, por nascimento, ela é uma ferramenta passiva, ela precisa de informações para te entregar isso aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar, por exemplo, né, e verificar, cara, eu tenho alguma coisa relacionada a DC Shadow nas últimas 24 horas? Não, né? Eu tenho alguma coisa de DC Sync? Tenho, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim os comportamentos, os atores, né? E eu consigo ter informações mais específicas a clicar. E aí, o que é o interessante da ferramenta? Ele vai trazer para você, né, a descrição, né? Então, o que ele está dizendo? Ó, isso aqui é uma técnica Mitre-ataque. Ele vai trazer a descrição para você, ele vai trazer para você, né, toda a estrutura, por que ele identificou aquilo, ele vai te dar os motivos, quais são as evidências dessa ameaça, né? E aqui abaixo, né, você vai ter as informações relacionadas. Então eu consigo ter, por exemplo, o histórico de uso do usuário, né? Então o histórico daquela própria conta, das entidades envolvidas. No nosso caso aqui é uma máquina, não é um usuário, né? Então ele vai trazer para mim a movimentação. Então isso é muito interessante para aumentar, né, esse nível de consciência situacional que nós temos na ferramenta, né? Então, obviamente, isso aqui é um exemplo, né, um detalhezinho que nós temos aqui, mas a ferramenta, nesse ponto, ela é extremamente completa. Eu poderia vir aqui e acionar todas as ameaças já de uma única vez, né? Então, eu poderia pegar aqui por exemplos, né, específicos, né? Então, eu consigo visualizar E é ponto a ponto. interessante que você tem ali a análise da ferramenta, mas baseado não só em um ponto ou outro. Nós usamos frameworks de mercado, como você mesmo citou. Tem o Mitre, mas também tem os outros principais frameworks de mercado, né? Sim. Que você vai ter o auxílio da ferramenta para identificar. Então, ao invés de você ir lá conhecer o Mitre inteiro ou outros frameworks, né, de mercado, a própria ferramenta já faz essa análise para você e já fala, de acordo com o Mitre, tal ponto específico, mostra tudo bem desenhadinho. Isso, a rotina ela é muito caótica, né? Então, imagina, eu tenho que estudar o Mitre, aí eu pegar aquele monte de relatório, interpretar aquilo. Não, cara, a ferramenta já vai fazer isso para você. A ferramenta já entrega tudo prontinho. É. E só em Domain Controller? Cara, aí que tá. Eu não só, né? O Domain Controller é a base, né? Foi a gênese dessa ferramenta 15 anos atrás. Só que a ferramenta hoje, ela vai muito além. Hoje ela vai conseguir acessar os seus ambientes cloud, né? Então, eu tenho o meu director lá na Azure, por exemplo. Ótimo, eu vou conseguir trazê-los para a ferramenta também. E não só trazer os relatórios, também vou ter o Attack Surface Analyzer para esse ambiente. Ou seja, o conceito interpretativo, né, de possíveis problemas que nós tenhamos agora no ambiente cloud, eu consigo trazer para a ferramenta também. E aí, não só isso. Para servidores de arquivo, por exemplo, Gabriel, eu tenho file server, eu tenho Itachi NAS, eu tenho, né? Eu consigo trazer os file servers e aí eu vou ter as informações também referentes, né, às movimentações dos meus arquivos. Então, eu vou conseguir expandir a minha análise, né,
não só no Active Directory, mas eu consigo vir, né, e impondo camadas de visibilidade, e aí a visibilidade me entrega informação qualificada, que por sua vez, né, aí a depender da ação do administrador, ela vai trazer também uma melhoria, né, de situação. Então eu vou conseguir entender melhor o meu ambiente, vou tomar as ações necessárias para protegê-lo ou melhorá-lo de acordo, né, com as necessidades, tá? Isso é muito importante, né, esse ponto que você consegue fazer ali auditoria de file servers específicos. Como você falou, você consegue puxar. Então, por exemplo, informações que são primordiais para o dia a dia, como, por exemplo, um arquivo, você consegue rastrear algumas alterações que são feitas, como, por exemplo, para qual pasta ele foi copiado e foi colado, né, quem fez isso, e quais são as pastas ali que o pessoal renomeou e mexeu. Então, nessa auditoria de file server, você tem essa auditoria completa de tudo que está acontecendo, porque como a gente pode falar do AD, o AD seria o quê? Como se fosse um galpão com um monte de caixas, né, com as informações ali, mas quando você tem isso, você não vê quem está mexendo ali É. nas caixas, mexendo nos artigos. O nosso grande problema hoje, às vezes, na parte da auditoria, é isso, é a falta de informação e visibilidade. Com o AD Audit, você consegue não ter só essa visibilidade na parte de falhas audit, mas também de servidores, né? Fazer auditoria. Por exemplo, um servidor de impressoras, você consegue saber o que o pessoal está fazendo impressão. Isso é um ponto primordial para a segurança da informação, né? É um ponto assim que para você fazer essa análise e até saber o que foi impresso, auditoria até de alguns USBs, né, em pontos específicos, a ferramenta atende. Claro que, como eu falei, né, a gente pode ver aqui na tela Não é a a infinidade, quantidade de auditorias, mas esses são pontos específicos que te auxiliam também na parte de segurança da informação. Não só tratando disso, mas quando a gente falou de auditoria de um arquivo específico, de pasta, a gente falou de impressoras, beleza, falando até sobre a parte do servidor, mas a nível de máquina, o que que a gente pode falar também? Então, aí que interessante. Muitos eventos, eles não param, eles não vão para o file server, não vão para o DC, eles ficam na máquina. São eventos de máquina. E aí que é o legal. O AD Audit, ele me dá a possibilidade de trabalhar com agente de máquina para conseguir capturar aqueles eventos. E aí eu vou conseguir pegar, por exemplo, conexão, processo, a movimentação de arquivo na máquina, os acessos, né? Então, aí eu vou, né, vou chamar de hipergranulação desse tanto de informação, só que eu também o hiperfoco. Eu olho para a máquina do meu usuário. E aí eu também vou ter relatórios, por exemplo, de tempo em atividade. Caso real de cliente nosso. Ele tinha um controle do login e do logout, era DC, né? Esse era o tempo trabalhado do usuário dele, né, do funcionário dele. Aí, o que nós fizemos? Isso na POC ainda, na época. Nós colocamos os agentes em algumas máquinas. E aí, o agente, por estar na máquina, ele pega outros eventos. Exemplo, eu logo na minha máquina, depois de X minutos, depende da política de energia daquela máquina, eu entro em idle. E aí, o que ele viu? Que a pessoa logava, ela batia o ponto, aí batia, né, o login no DC, e logo depois ela ficava em idle, então ela não começava a trabalhar de fato. E aí ela demorava 2, 3 horas para voltar, sair do idle, e aí o evento máquina pegou isso. E aí eu tenho o worklog, o real, né? Então ele está trabalhando. Então, assim, isso é muito interessante, né? De você ter esse nível de especificidade de informação. E é um agente extremamente leve, quase insignificante. Sim, ele é nada, ele não toma nada. Mas assim, bacana, a gente já bateu na parte de auditoria, às vezes a gente consegue encontrar algumas alterações que aconteceu, ou algo que foi apagado ali por erro, ou a gente quer fazer um backup desses objetos, a gente excluiu 2, 3 objetos. Como que a gente pode mostrar para o pessoal essa parte de reverter mudanças ali dentro do Active Directory? Isso é muito interessante, ó. Nós temos o nosso add-on de AD Backup, tá? Então aqui é o primeiro, o backup do meu Active Directory. E logo em seguida, ele tem as janelas de backup e ele vai fazer isso de maneira incremental. E aí, o que é o interessante? Pra galera das antigas aí, quem lembra do backup em fita, né? Então, nada parecido. Quando eu preciso restaurar alguma informação, aí que é o ponto. Por ser incremental, eu consigo também restaurar, trazer um ponto, né, um status quo,
específico daquele objeto que eu quero tratar, daquela máquina, daquele usuário. Então, suponhamos, né? Eu tenho o meu backup, ele está rodando, ótimo. Eu vou voltar lá para o meu controle de Active Directory, eu vou entrar no menu de User Management, tá? Então, eu vou pegar aqui, cadê? Aqui, ó, User Management, tá? E eu vou abrir usuários recentemente modificados, tá? Vamos lá, os desabilitados. Então, ele foi modificado como Disable, né? Tendo o usuário aqui, o que é interessante, né? Eu tenho a opção de setback. Ou seja, eu não tenho aquela necessidade, eu vou ter que, para recuperar esse cara, eu vou ter que voltar todo mundo, sei lá, daquele grupo, daquela U. Não, eu consigo selecionar o meu usuário e eu consigo dizer o seguinte, ele volta nesse ponto do backup. Foi o ponto antes da modificação. Então, e é só nele, é só no objeto do usuário, aquele usuário. E ele retorna. Então, o backup incremental, nesse ponto, ele vai ajudar muito nisso, né? Então, isso aqui é muito interessante. Legal. Já pegamos ali a maior parte da ferramenta, vocês já viram tudo que ela faz, uma grande parte, mas o mais importante, né? De onde vem a maioria desses insights? De onde que a ferramenta consegue te auxiliar? De onde você pega essas informações e faz toda essa análise sozinho, tudo automatizado? A gente pode falar um pouco também de machine learning que tem dentro da ferramenta, né? É um ponto forte da solução, que ela aprende com o comportamento do usuário, né? Vamos mostrar um pouquinho também, Gabriel? Isso. Aí nós vamos entrar para o Analytics, tá? Então, muito bem colocado o que você disse. O Machine Learning. Ao ser instalada e corretamente configurada, esse é um menu que não vai entrar em ação logo de cara. Por quê? Ele precisa aprender o seu ambiente. Então, até o tempo, ele depende muito, né, do nível de movimentação, enfim. Então, você tem ambientes que demoram mais tempo, menos tempo, mas vamos colocar uma média ali saudável, 7 dias. E aí ele começa a te apresentar as saídas de curva dos comportamento de usuário relacionado a, por exemplo, logon, movimentação de arquivo. Então, um exemplo bem besta. Todo dia o Gabriel loga às 8h30 e ele desloga às 18h30. E neste logon, o Gabriel movimenta uma quantidade de 10 arquivos, ele acessa 2 servidores. De um dia para o outro, eu começo a acessar de madrugada e eu começo a movimentar 200 arquivos, eu começo a deletar coisa que eu não fazia e eu começo a entrar em servidores que não é um comportamento meu. Então, a ferramenta ela vai pegar essa saída de curva e ela, como ferramenta de auditoria, ela vai entregar essa informação para você, né? E, de novo, aí eu já tenho uma informação já interpretada. Imagina você pegar essa curva de comportamento naquele tanto de relatório, né? Isso daí me deu até um gatilho legal, que é quando a gente fala essa parte de estudo de comportamento, para mostrar também que a ferramenta não é só uma ferramenta de auditoria, que ela pode auxiliar no dia a dia também. Você consegue também trabalhar junto com a ferramenta a parte de ser alertado quando acontece determinado tipo de ações dentro do seu Active Directory. Por exemplo, vamos supor um ataque de brute force, Gabriel. Como você faria ali para o pessoal para que a ferramenta possa auxiliar num ataque de brute force? Isso aqui é muito interessante. Inclusive, eu vou fazer de um jeito que eu fiz para um cliente numa POC, que inclusive eu achei que a ferramenta tinha dado algum problema porque ela começou a pitar depois que eu configurei. Mas não, ele estava sofrendo brute force no exato momento da POC, né? Inclusive foi uma das vendas mais rápidas que eu já vi na minha vida, né? No outro dia ele comprou. Então, né, aqui no nosso alerta, tá? Eu vou criar um novo alert profile, um perfil de alerta, tá? Inclusive, essa parte do alerta é interessante. Ferramenta de auditoria, ela é nativamente o quê? Passiva. Ela precisa que algo aconteça e ela te traz essa informação. O alerta em específico é um dos pontos que eu consigo tirar esse status de passividade dela e começar a ser incisivo, tomar ações de acordo com esses comportamentos. Então, por exemplo, né, daria um nome, uma descrição. Quando eu crio um alerta, eu seleciono a criticidade daquilo, a severidade. O que eu estou configurando aqui, eu considero que isso aqui é crítico, isso aqui é normal, né? Eu seleciono a categoria, tá? Então, eu quero de todos os assuntos relacionados a GPO ou também relacionado a impressoras. Não, eu quero de todos os assuntos que eu vou especificando aqui ponto a ponto, tá? Eu vou subcategorizar aqui.
Cara, brute force, como é que brute force funciona? É tentativa de logon com credencial vazado. Às vezes você só tem o nome, né, credencial. Então, o que eu vou fazer? Relacionado a account logon. Então, beleza. Selecionei aqui a minha categoria geral. Ótimo. Pô, beleza. E se eu configuro assim, eu vou ter alerta 24 horas por dia, né? Então, eu preciso começar a trabalhar com especificidade. Qual é o comportamento que eu quero pegar em relação, né, a esse alerta? Qual é o ponto de entrega, né? Então, eu vou trabalhar primeiro com os thresholds. Então, eu vou ativar os meus thresholds. Então, eu quero que o alerta seja gerado toda vez que uma quantidade X de comportamentos seja executada dentro de uma janela X de tempo. Então, eu quero, por exemplo, vamos lá, 7 tentativas dentro de 3 minutos. É um padrão saudável de, por exemplo, saudável, né? Um padrão de comportamento, por exemplo, de um brute force realizado por Hydra, né? Eu sei isso aí teoricamente. Então, né, no nosso threshold, nós vamos escolher as janelas, quantidade de ações ocorridas dentro de uma janela de tempo e com pontos em comum, a comunalidade, tá? Então, além do username, o que eu quero mais? Eu quero um message, a mensagem oriunda disso, e aí a gente vai subconfigurar isso já já. E eu quero também o client IP address, o IP do cliente, certo? Então, eu tenho 3 pontos aqui no meu threshold. 7 acontecimentos dentro de 3 minutos, com o mesmo nome, client IP e message. Ótimo. Eu posso ter o filtro de business hours ou não. Aqui no meu caso não faz tanta diferença, tá? Só para até aproveitar esse gancho, é um adendo importante. Business Hour, a gente fala de horário de trabalho. Então você consegue configurar vários grupos distintos com o horário que esse pessoal trabalha. Então você, por exemplo, o time 24/7 de suporte, às vezes um grupo de colaborador trabalha em um horário específico e o outro trabalha no horário do turno. Então você consegue configurar esses horários dentro da ferramenta também. Isso. E aí a gente vai filtrar, né? Já está um pouco filtrado, mas eu preciso de mais filtros. Então, qual é o filtro que eu posso aplicar, por exemplo? Quando eu venho aqui, se eu não ativar o filtro, né, filho? Ó, então, ativou, adiciono o filtro, tá? Então, eu tenho aqui o message, tá? No meu caso, eu vou usar o equals, tá? Mas eu tenho muitas possibilidades de filtragem, criar mais regras disso aqui. Então, ó, o limite aqui eu brinco que é sempre a imaginação do administrador, tá? E qual é a mensagem que eu quero filtrar de todo aquele threshold? Se eu quero brute force é o quê? Tentativa, tentativa. Ele vai ficar gerando senha aleatória. Qual que é a mensagem comum disso aqui? Falha. Failure. Pronto. Aconteceu o threshold, ele bateu naqueles pontos e na filtragem, o que ele vai fazer para mim? Onde eu tô? Eu tô nos alertas. Então, eu consigo enviar uma mensagem por e-mail. Até porque às vezes o cara tá dormindo lá, ele não vai olhar a caixa de e-mail, né? Então, ó, aí eu mando uma mensagem de e-mail, consigo colocar um SMS. Ótimo. Aconteceu, começou o brute force, domingo, 1h da manhã. Alguém vai ver? Não vai ver. Então, o que acontece? Quando eu descobri, eu chegar em e-mail, cara, já entrou. Uma Hydra demora lá umas 4 horas, por exemplo, para entrar. Aí que tá. Eu consigo, com os alertas, trabalhar com a execução de script. Eu consigo pegar no script de uma share, eu crio ela, aponto, crio esses scripts. E aí, cara, se eu tô tentando me proteger de um brute force, o que o script faria? Block user. Simples. Um script hiper simples. Pode acontecer o tempo, na hora que for, e ele vai me proteger. Aí aqui é onde eu tiro a característica do AD Audit de ser uma ferramenta de auditoria, portanto, passiva, e agora ele toma uma ação. Né? Então isso aqui é muito interessante. Então eu seleciono o meu script, jogo para cá. Isso aconteceu no domingo de manhã. Segunda-feira, chego no trabalho, tem lá o meu e-mail, tem o SMS, às vezes tá no celular da empresa que estava desligado. Cara, já está resolvido o problema. Eu só vou agora tratar para não acontecer de novo. Eu poderia até... Vamos tratar o ataque cardíaco, depois exatamente, a gente vai né? pro próximo passo, o famoso troca cueca e continua, né? Exatamente. E aí, eu consigo até integrar a ferramenta com sistemas de ticket, tá? Obviamente, tem gente que está com mais pressa, vai fazer... Ele manda por e-mail do helpdesk, aí na regra de negócio ele filtra o chamado, vai lá para a fila certa, né? Mas eu consigo essa integração também, então isso é muito interessante. Então, cara, é uma coisa muito simples. Isso aqui é um filtro bem besta que eu fiz, assim. Esse aqui acabou ficando marcado porque, assim, eu peguei o brute force na hora com o cliente, ele assustou pra caramba, era um IP da Rússia. E, assim, é um poder, né? Então, de novo, a limitação, né? O que eu posso ou não fazer
imaginação do usuário. Show. Pessoal, essa foi uma breve explicação sobre o que é o AD Audit, né. Eu acredito que, assim, é uma ferramenta que tem muito mais potencial que a gente pode estar mostrando para vocês numa demo personalizada. Vocês podem entrar em contato com a gente, podem chamar a gente no privado, pode deixar seus comentários aqui também do que vocês estão achando, né, dessas nossas série, dessas nossas ferramentas. Eh Vou dar aqui, né, pro Gabriel a oportunidade de dar as considerações finais. Pessoal, então é isso, eu agradeço muito a atenção, tá? Venham, façam assistam uma demonstração personalizada, façam uma POC, tá? Tenho certeza que vai ser uma ferramenta que vai agregar muito no ambiente de vocês, ele vai aumentar muito o nível de consciência institucional, tá? No mais, agradecemos muito a atenção e nos vemos. Show. Pessoal, é isso. Vou pedir de novo para vocês, ativa o sininho, se inscreve e entre em contato com a gente para conhecer sem compromisso. A gente faz uma demonstração com um técnico nosso para tirar, às vezes, dúvidas específicas e se aprofundar mais na ferramenta. Temos outros episódios disponíveis também, né? E eu convido vocês a assistir os outros episódios da nossa série sobre o AD. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.